O pastor César Cavalcante, em seu programa Crescendo na Fé, responde uma seguidora que o pergunta diretamente se ele considera a Igreja Universal do Reino de Deus, de Edir Macedo, uma seita. E a minha dúvida hoje é sobre as seitas. Eu vejo muito o senhor falar e os convidados a respeito de seitas. Testemunho de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, os Mormons. Eu acho que tem mais uma que eu não me recordo agora. Mas até onde eu já assisti e consumi de conteúdo, né, do senhor e de alguns convidados, eu nunca ouvi nenhum de vocês falar a respeito, pelo menos eu não me recordo, tá? Me perdoem se vocês já tiverem falado sobre isso. Sobre a Universal do Reino de Deus. E eu tenho visto alguns seminaristas, até alguns pastores, falarem que a Universal é considerada uma seita. Então, eu gostaria de saber do senhor se ela é realmente considerada seita ou não, dentro dos critérios, né, do que pode ser uma seita, e se tudo que tem se falado sobre eles trazerem muito sincretismo religioso, né, para os cultos, se isso realmente é verdade, como o senhor veio, né, do espiritismo, o senhor talvez possa trazer uma análise a respeito disso, a forma como eles conduzem um culto, com sal grosso, passagem pelo sal grosso, as rosas ungidas, muitos outros elementos, chaveiro, enfim, coisas do tipo. E eu falo isso como uma pessoa que já foi da Universal. Então, eu já peguei rosa ungida, já peguei chaveiro, já peguei sal grosso, enfim, e muitas outras coisas. Gostaria de saber a opinião do senhor sobre isso. Muito obrigada a todos, Deus abençoe vocês e tenham uma ótima semana. Sobre seitas, vamos lá. As seitas, nós já falamos aqui muitas vezes sobre seitas. Na minha opinião, bom, vamos lá. Primeiro, antes de falar da minha opinião, vamos falar do que é e o que não é. Depois eu vou falar da minha opinião. O movimento religioso, ele é vivo, né? Ele é vivo. São feito de pessoas vivas. Isso significa que o que eu falar aqui pode mudar amanhã. A minha opinião pode inclusive mudar sobre isso amanhã, porque o movimento também muda. É possível uma igreja evoluir até se tornar uma seita? Sim. É possível uma seita se tornar uma igreja verdadeira? Sim. Quem define isso? As doutrinas. Não o tempo, mas a forma como são apresentadas as doutrinas bíblicas. Então, uma seita que se preze, ela tem 4 pontos que a gente pode definir pelas 4 operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Na adição, toda seita adiciona algo à Bíblia. Por isso que a gente entende que o Adventismo é seita, porque para eles os escritos da Ellen White é igual à Bíblia. Por isso que a gente entende que os Mormons são seita, porque eles acrescentaram 3 livros: Doutrinas e Convênios, Livros de Mormons e Pérolas de Grande Valor. Por isso nós entendemos que Testemunho de Jeová é uma seita, porque eles acrescentam à Bíblia tudo que é produzido pela Torre de Vigia, como sendo palavra de Deus. Então, acrescentou a Bíblia é seita. Na subtração, toda seita subtrai algo da divindade, ou do Pai, ou do Filho e do Espírito Santo. Ou a personalidade do Espírito Santo, ou a divindade do Filho, ou enfim, subtraiu algo de Deus, é seita. Na multiplicação, as seitas multiplicam os meios de salvação. Você, para ser salvo, você tem que ser salvo pela graça, como eles falam, mas você tem que fazer tal serviço, guardar um dia, comer tal não sei o quê, ir em tal cidade, fazer tal trabalho específico. Então, os meios de salvação são multiplicados. E na divisão, a seita divide com Deus a fidelidade das pessoas. Então, você tem que ser fiel a Deus, mas você também tem que ser fiel a mim, porque eu sou seu líder. Você tem que ser fiel a Deus, mas você tem que ser fiel à nossa igreja, porque você é dessa igreja e essa igreja é a única. O nome disso é exclusivismo. Então, considerando, diante desses 4 pilares, a Universal não acrescenta nada à Bíblia, documentalmente. Eles não têm um documento que acrescenta a Bíblia. Mas nas outras áreas, né,
é bem provável que a Igreja Universal se equipare a uma seita. Eu faço parte, há uns anos atrás, eu não vou saber quantos anos, talvez o Cláudio saiba que ele é da presbiteriana, mas a presbiteriana decidiu, há alguns anos atrás, é menos de 10 anos, eu acho, decidiu que para quem vier congregar na igreja presbiteriana, vindo da Igreja Universal, tem que ser batizado nas águas. Na época surtiu um burburinho muito grande e tal, mas eu me lembro que eu falei, eu estava em outra rádio, eu participava de outra rádio, eu falei, não, eu concordo. E aí todo mundo ficou maluco e tal. Então eu sou de uma igreja onde eu já batizei pessoas que vieram congregar com a gente vindos da Universal. Mas não é uma regra. Por quê? Porque eu acho que a Universal está nessa transição, caminhando de uma igreja neopentecostal, que ela sempre foi, para uma seita pseudo-cristã. Entende? O comportamento é de seita, mas ainda, não sei se podemos chamar hoje a Igreja Universal de uma seita. Eu acho que é bem provável já. Então, quando vem alguém na nossa igreja, por exemplo, vindo da Universal, a gente conversa com a pessoa. Há um bate-papo, uma entrevista, uma conversa franca, aberta. E eu já batizei pessoas porque elas pediram o batismo, porque elas falaram assim, pastor, eu nem sabia de Trindade. Eu nem sabia que Jesus vai voltar. Eu nem sabia de nada disso aí. O negócio lá da Igreja Universal é falar de que as igrejas são fracas e nós é que temos a bola da vez, nós somos a bola da vez e aqui tá e vamos para cima e tal. Só é isso aí. É o tempo todo isso aí. Tem que ter fé e a fé em prática e não sei o que e tal. Só é isso, de fio a pavio, de cabo a capa. Então, eu já batizei pessoas que vieram da Igreja Universal por entenderem, elas mesmas entenderem, e não foi só uma, nem só duas, nem só três, nem só quatro, por elas mesmas entenderem que elas estavam chegando agora no Evangelho. Entende? Então, não sei se ficou clara a minha pergunta, mas é isso aí. Então, eu vou falar agora aqui da Igreja Universal. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Eu nunca tinha entrado numa Igreja Universal. Eu venho de uma igreja tradicional, a Igreja Presbiteriana do Brasil, apesar de que eu gosto muito, irmãos, do lado pentecostal. Eu sempre costumo dizer para os meus amigos, né, que na verdade todo cristão, ele é pentecostal na sua essência, na sua raiz, porque a gente veio de Pentecostes, amém? Então, eu gosto muito, irmãos, de revelação, eu acredito nos dons do Espírito Santo, dons de cura. Eu acredito em tudo isso. O que eu não gosto é de carnalidade. Eu não gosto de ver pessoas brincando com coisa séria, sabe? Então eu não gosto de nada disso. Mas eu já preguei muito em igreja da Assembleia de Deus. Olha, inclusive eu amo, irmãos, essas igrejas que dão liberdade para o Espírito Santo. E foi então que eu decidi ir na Igreja Universal com ela. Eu chamei a minha esposa, meus filhos. E o principal, irmãos, eu fui com o coração aberto, sem julgamento, sem preconceitos. E eu vou contar como é que foi. Eu cheguei lá na igreja e estava lotado. Irmãos, era um culto assim, no começo de semana. Para começar, eu já assustei, porque na igreja que eu ia no máximo assim, 100, 200 pessoas. Lá, sem brincadeira, tinha umas 3.000 pessoas na cidade de Franca. A igreja lá é enorme, né? E eu fiquei atento a tudo, mas principalmente de coração aberto, porque eu queria saber exatamente o que acontecia lá dentro, o que Deus fazia naquele lugar. Resumindo, irmãos, começou o momento do louvor. Aí já comecei assim, a ficar impressionado de ver. Olha, a experiência que eu tive ali, irmãos, foi muito forte. Eu vou te falar o que aconteceu. Na hora do louvor, irmãos, eu vi criancinhas, irmãos, sem brincadeira, 7, 8 anos, 10 anos ali, chorando, irmãos, chorando durante o louvor. Eu vi então uma entrega muito grande, pessoas fervorosas, irmãos. Eu vi as mães assim com o bebê de colo, as mães chorando, sabe? Aquilo mexeu muito comigo porque eu fui entendendo uma coisa. O que faz a diferença é a pessoa, entendeu? É a pessoa que está na igreja. Não existe um culto frio se você está com o coração fervoroso, se você está firme com Deus, se você é apaixonado por Jesus. E ali eu vi muitas pessoas quebrantadas, irmãos. E foi então que durante o louvor, irmãos, pessoas caíram endemoniadas lá na frente. Irmãos, eu fiquei impressionado, porque ali eu percebi uma coisa, Deus estava operando naquele momento, entendeu? Você pode ir totalmente contra a Igreja Universal, eu também tenho muita coisa que eu não concordo, estou falando sério mesmo, mas irmãos, o que eu vi ali eu fiquei em choque. E aí, resumindo, começou o momento da palavra.
o pastor trouxe uma palavra ali, falou muito sobre fé, né? Inclusive foi uma passagem de Jacó no Antigo Testamento. Falou muito sobre a importância da fé, da perseverança, de não desistir da sua bênção e tal. Resumindo, irmãos, eu confesso que no final eu cheguei à conclusão do seguinte: a pessoa, quando ela está com o coração aberto, Deus fala com ela. Foi o caso dessa moça aqui. Deus tocou no coração dela. Eu pude perceber ali na Igreja Universal muita gente que dá a impressão que elas foram transformadas. Pessoas que são muito simples, mas com uma fé, olha, admirável. Então, eu saí de lá assim, edificado, confesso, porque o louvor mexeu muito comigo, eu pude adorar a Deus ali. Mas uma coisa que a gente percebe na Igreja Universal é que realmente eles fazem ações sociais e isso é muito bom, é muito válido. Então, irmãos, precisamos reconhecer, tem muita coisa boa, muitas pessoas são salvas, alcançadas. Então, o meu objetivo nesse vídeo aqui não é criticar, não é julgar, e eu quis dizer que eu fui edificado no dia que eu fui lá. Foi uma experiência muito importante na minha vida. E inclusive eu agradeci a moça e eu tô aqui para te dar esse conselho: pare de ficar apontando o dedo, pare de ser julgador. Irmãos, já tem gente julgando demais. Vamos aproximar as pessoas para Cristo, amém? Ele mesmo disse: aquele que comigo não ajunta está espalhando. Ou você faz uma coisa ou outra. Eu procurei no meu coração ajuntar pessoas para Cristo, trazer pessoas para Jesus. Então eu tenho tirado a cada dia mais esse preconceito, essa barreira na minha mente, e que você possa agir dessa maneira também, tá certo? E agora eu peço que você compartilhe, envie para aquela pessoa que você sabe que é de uma igreja totalmente diferente, ou aquela pessoa que vive falando mal de igreja, ou que está totalmente desanimada com a igreja. Eu acho que é muito importante a gente trazer essa reflexão aqui, tá certo? Deixa aqui o seu comentário se você concorda comigo ou não. O importante é que você expresse a sua opinião.